Olá, tudo jóia? Na aula de hoje você vai aprender sobre propriedades gerais da matéria. Bom, a gente tem dois tipos de propriedades. A gente tem as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. E qual que é a diferença entre as propriedades gerais e as propriedades específicas? As propriedades gerais quer dizer que toda e qualquer matéria vai possuir essas propriedades. Já as propriedades específicas é algum tipo de matéria vai ter aquela propriedade, dependendo das suas características, e outro tipo de matéria não. Então, o que vai acontecer? As propriedades específicas são as que vamos diferenciar uma matéria da outra. Mas tá bom, professora, e o que seria matéria? Para a gente relembrar o que é matéria, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que pode ser matéria? Então pode ser o copo de vidro, pode ser o quê? A caneta que você está escrevendo, o papel, pode ser o computador, pode ser o celular, tudo isso é matéria. Por quê? Porque tudo isso tem massa e ocupa lugar no espaço. Então tudo que está ao nosso redor é matéria. E tudo que está ao nosso redor, então, vai ter o quê? Essas propriedades gerais da matéria, que são elas: massa, extensão, inércia, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Então agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Então bora lá para as primeiras propriedades gerais da matéria. São bem fáceis as primeiras, depois a gente começa a dificultar. A primeira que eu vou falar hoje vai ser o quê? Massa. O que é massa? Massa é uma grandeza invariável, gente. A gente tem que lembrar o quê? Que massa é diferente de peso. Massa está diretamente ligada ao quê? A quantidade de matéria que tem ali. Como que a gente vai calcular a quantidade de matéria? Você tem que lembrar que tem lá a quantidade de matéria, vem em gramas, vem por mol, lá da tabela periódica. Então, assim, a gente tem que lembrar que massa é diferente de peso. Quando você vai lá na tabela periódica, tá lá a massa daquele elemento químico. Aquilo dali é uma massa, então é uma propriedade invariável. Agora, se eu quero saber o peso, eu vou multiplicar a massa pelo quê? Aceleração, pela gravidade. Então, a gente tem que lembrar disso. A massa é invariável, o peso não. Então, lembrem lá que o quê? Matéria é tudo que tem massa e ocupa volume, ocupa o quê? Lugar no espaço, o que nos traz a próxima propriedade geral da matéria, que é a extensão. O que seria extensão? Extensão é a capacidade de um corpo que ele tem de quê? De ocupar lugar. E isso está diretamente ligado ao quê? Ao volume. Então, isso daqui é praticamente a definição de matéria, que são as propriedades gerais dela, né? A partir do volume, a gente tem que lembrar algumas características. Por exemplo, o sólido. O sólido ele vai ter o volume definido. Então, independente do recipiente que ele estiver, independente do ambiente que ele estiver, ele vai ter um volume definido. E a forma dele vai depender o quê? Do recipiente que eu coloco. Se eu coloco ele numa jarra, se eu coloco ele num copo, se eu coloco ele numa vasilhinha toda de ondinha, vai depender. Então, o líquido já vai ter a sua forma variável dependendo daquele ambiente ou recipiente que eu colocar. E o gás, ele não vai ter aquela forma definida, onde que eu coloco ele, ele vai se expandir. Então, o volume é uma grandeza o quê? Que está diretamente ligada ao estado físico da matéria. Então, as duas primeiras que a gente viu é a massa e o volume, que são as mais comuns. Agora, bora para mais outras. Bom, já falamos de massa, volume, agora a gente vai falar o quê? Da inércia. Inércia, provavelmente você já viu isso em física. Bom, mas é uma propriedade geral da matéria. E essa propriedade nos diz o quê? Só para a gente relembrar. Se um corpo estiver em repouso ou se estiver movimentando em linha reta, ele vai ter o quê? A tendência de se manter até que uma força vai agir sobre ele. Então, se você estiver andando em linha reta lá, você tende a continuar em linha reta até que você esteja no centro, andando na cidade, alguém esbarra em você e você sai daquela linha reta. Então, a inércia é basicamente isso e é uma propriedade geral de todas as matérias. Lembrando que propriedade geral é de todas as matérias. Impenetrabilidade. O que seria isso? Vamos tentar associar o nome. Impenetrabilidade são dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é um exemplo também que a gente pode dar como voltando do colégio no ônibus, horário de pico. Parece que duas ou mais pessoas ocupam o mesmo lugar no espaço. Todo mundo vai espremidinho, mas
a química e a física falam que isso não é possível. Por exemplo, a gente está lá com um copinho de água ou uma proveta, e aí você vai lá e coloca uma bolinha, ou ovo, para você testar o quê? Se o ovo tá bom para uso ou não, tá podre, que é aquele teste do ovo. Quem não sabe, tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, se você colocou a bolinha lá no copo, vai ter o quê? Um deslocamento do volume. Por quê? Se o volume não deslocasse, quer dizer que aqueles dois corpos estariam ocupando o mesmo lugar. Mas como teve um deslocamento no volume, o que aconteceu? A gente consegue provar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E por isso a gente tem essa diferenciação aqui. Bom, essas são as primeiras propriedades gerais da matéria e depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre todas as propriedades gerais da matéria. Espero que você tenha entendido, ficado um pouquinho claro, elas são extremamente importantes, tá, gente? Até a próxima aula!